Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Isso é o principal fluxo, agora esse fluxo pelo chamado Darien Gap, né? Essa passagem do Darien. Portanto, é outra estrutura, isso não acontece por acaso, né? Isso não acontece por acaso. É uma região muito difícil de passar, é uma região onde as pessoas só conseguem passar se tiverem uma orientação, se tiverem um apoio, e esse apoio surge por parte dos governos envolvidos, principalmente para a própria Venezuela e a Colômbia, e surge também por parte de ONGs, tem ONGs que ficam ali ao longo do caminho ajudando as pessoas a continuarem esse percurso, né? E isso também vem numa situação geopolítica que a gente acompanha, né? Inclusive aqui no nosso canal, que é a Rússia, né, tendo invadido a Ucrânia, os Estados Unidos apoiando a Ucrânia, como você sabe, e a Rússia com, digamos, a sua tradição de guerra híbrida, né, de fazer a guerra não só no campo de batalha, clássico, né, mas em outros campos, desde o tempo da União Soviética, o que leva a uma suspeita muito forte de que haja, né, algum incentivo e ajuda por parte da Rússia. Tem na Venezuela uma grande aliada na região e agora na Colômbia também, para, através da imigração, criar problema para os Estados Unidos. Isso a gente tem que se perguntar. Em 2015, quando uma grande onda de imigração chegou na Europa, proveniente da Síria, e uma onda também sem precedentes naquele momento, e que levou a uma traumatização de vários países europeus que de repente viam também hordas de pessoas, sobretudo de homens jovens, né? 70%, se não me engano, das pessoas naquele momento eram homens jovens atravessando os países europeus vindos da Síria e de outros países do Oriente Médio, sobretudo. Causou um trauma, por exemplo, na Hungria, foi o que levou a uma consolidação do partido de direita nacionalista de limitação da imigração na Hungria, foi o que levou a uma evolução semelhante na Polônia também, na República Tcheca,
e os países dos quais se fala menos, mas que também transitaram para uma atitude muito mais restritiva à imigração, como a Romênia, a Bulgária, porque viram, né, essas hordas passando, geralmente em direção à Alemanha. Isso causou um grande tumulto, portanto, dentro da União Europeia. Né, as divisões profundas que existem hoje na União Europeia, de certa forma, começam aí, entre, digamos, a linha mais nacionalista, que agora inclui também a Itália, e a linha da imigração ilimitada. Surgiram aí, e essa experiência levou em grande parte ao Brexit, né, porque a direção, digamos, da União Europeia, pró-imigração ilimitada, com influência basicamente da Alemanha, da Angela Merkel na época, queria fazer cotas de imigrantes. Olha, cada país será obrigado a acolher, né, tantos por cento dos imigrantes que chegam. Então, se chega a 1 milhão, cada país, então, se você sei lá, Eslováquia, você vai ter que receber 20 mil. Se no ano que vem chegam 2 milhões, você vai receber 40 mil. Se no outro ano chegam 4 milhões, você vai receber mais 40 mil. E assim por diante. Os países se assustaram com isso, porque, né, vai além do que está assinado, né, do que está no contrato. Enfim, a onda politicamente correta foi nesse sentido, mas, por exemplo, no Reino Unido as pessoas realmente, a maioria, pelo menos, das pessoas se preocupou imensamente com isso e votou no Brexit, ou seja, na saída do Reino Unido da União Europeia. Avalia-se que a principal causa para a vitória do Brexit foi que os britânicos, a maioria dos britânicos, não queria ser parte de um regime assim de imigração ilimitada, de cotas obrigatórias de imigração. Embora o Reino Unido receba muita imigração, mas essa parece ter sido a principal razão. E especulou-se naquele momento, assim, então, portanto, a imigração causou uma ruptura, né, importante dentro da União Europeia. Alguns avaliaram, especularam, que foi a Rússia que, digamos, abriu a torneira da imigração ilimitada ali na Síria, justamente no momento que a Rússia estava com muito controle sobre a Síria, né, através do seu aliado Bashar al-Assad, na Guerra Civil. Então, foi a Rússia que engenhou como também um elemento de guerra híbrida, essa imigração. Né? No fundo, a Rússia já estava em guerra com a Ucrânia, já tinha, né, anexado a Crimeia e já estava em guerra ali nas províncias do leste da Ucrânia, contra a Ucrânia, e queria já, então, enfraquecer a União Europeia, não só por causa da Ucrânia, por outras razões também, mas também por causa da Ucrânia. Então, eu acho que faz sentido a gente pensar nisso, e agora a gente vê, né, num outro momento de guerra promovida pela Rússia, um outro elemento de imigração ilimitada, causando problema para um outro inimigo já estratégico da Rússia, no caso, os Estados Unidos, naquela época, a União Europeia. Então, as coisas estão dentro de um contexto, né? Muitos chineses chegando, né? O chinês não sai da China sem o Partido Comunista Chinês deixar, né? Ninguém está lá na China assim, lugar meio pobre, então, nossa, eu vou tentar migrar para os Estados Unidos aqui, vou dar um jeito, pedir um dinheiro aqui emprestado, vou comprar uma passagem e vou até o México, eu vou até a Colômbia, e aí tentar através da Colômbia, porque no México não vai conseguir chegar, né? O México, né, tem essa política dúbia, né? Eles querem parecer que não favorecem, ao mesmo tempo favorecem a imigração ilegal. Isso é outro elemento recente, né? Não podemos esquecer que o México, a partir de 2018, passa a ter um governo socialista, um governo pró-Foro de São Paulo, um governador Foro de São Paulo, na figura do López Obrador, que tem todo o interesse no enfraquecimento dos Estados Unidos, no enfraquecimento da sociedade americana, e a grande arma que eles têm é também a imigração ilimitada. Então, o México poderia também fazer mais coisas para não permitir esse fluxo, permite amplamente esse fluxo. Mas
Mas, assim, para um imigrante de um terceiro país é um pouco difícil chegar no México para subir para os Estados Unidos, por isso que muitos, né, chegam hoje na Venezuela, na Colômbia, e vão subindo pela América Central. Mas, como eu dizia, é muito difícil um chinês, não existe isso. Vou comprar uma passagem e vou para a Colômbia para tentar chegar nos Estados Unidos. Não existe. Tudo é controlado, você não sai da China assim, você não consegue uma passagem para sair da China assim. Tem a mão, certamente, do Partido Comunista Chinês também, em cada cidadão chinês que está entrando pela fronteira sul dos Estados Unidos. Esse movimento de imigração coincide com um imenso aumento da entrada de drogas do tipo fentanil, né, esses opioides, cujo consumo mata de uma maneira brutal, e que estão viciando muita gente nos Estados Unidos. Esse é outro elemento também no qual a gente pode ver guerra híbrida. Calcula-se que muitos terroristas, né, estão entrando também por esse caminho, né? Então tem ali realmente naquela coluna de gente, né, muita gente, quase todo mundo são pessoas humildes, tal, que, né, provenientes lá da Venezuela, Colômbia, que resolveram ir para os Estados Unidos pagando, né, um coiote, um agente criminoso de imigração ilegal, mas que, enfim, elas mesmas estão ali realmente buscando algo melhor para elas. Agora, tem terrorista ali no meio. Segundo um estudo de um think tank americano, se identificaram só em 2023 200 terroristas fichados, né, com ficha, entre as pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, né? Aqui é pouco, mas 200 terroristas, né, fazem muito estrago. O 11 de setembro foram 20 terroristas, né? Agora, os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro, não sei exatamente quantos terroristas estavam envolvidos, talvez um pouco mais de 200, mas 200 já, né, faz um estrago imenso. E esses os que se identificaram, né? Se 200 foram identificados é porque tem muito mais. Terroristas ligados ao Hezbollah, terroristas do Hezbollah, estão ali, entrando nos Estados Unidos junto com os imigrantes legítimos, se você quiser, né, com os imigrantes autênticos. Então, tudo isso não é por acaso, tudo isso está dentro de um jogo mundial. Portanto, há o elemento também de saber por que os Estados Unidos estão agindo dessa maneira, porque o governo federal americano está agindo de uma maneira tão complacente. Tem a ver com a orientação política da esquerda, do Partido Democrata, que é a dominante no Partido Democrata, e sempre foi a favor, sempre não, né? Mas nos últimos 20 anos tem sido a favor da imigração ilimitada, e a favor da diluição de qualquer identidade cultural nacional americana. São correntes que detestam tudo aquilo que os Estados Unidos sempre representaram, que não acreditam nos valores básicos dos Estados Unidos, e que veem na imigração uma maneira de combater esses valores. Não adianta dizer que os Estados Unidos foi feito de imigração, foi em outro momento, com outras circunstâncias, com outras consequências. Hoje, a consequência da imigração ilimitada é o rasgar-se do tecido social e econômico também americano em grande sentido. Nos Estados Unidos como um todo ainda não, mas várias economias locais estão sofrendo com isso, a educação está sofrendo com isso, serviço de saúde, etc. Bom, isso brevemente sobre a situação, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência,
é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores
ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade